Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Você em casa também, acompanhe conosco. Em Gênesis, capítulo de número 12. Vai lá. Nós vamos aprender aqui sobre o chamado de um homem, que tem por nome Abraão. Abraão, depois que ele foi colocado como pai de multidão de nações, mas a priori o nome dele era Abrão. E aqui Deus nos mostra o momento em que o Senhor o visita, lhe faz promessa e pede algo para ele fazer, que a partir dali Deus faria as outras coisas na vida dele. E às vezes Deus pede algo para a gente, e a gente ainda não fez aquilo que Deus mandou, por isso que não aconteceu aquilo que ele prometeu. Abraão, ele foi chamado para ser escolhido para ser o pai da fé, mas ele não nasceu o pai da fé, assim como o apóstolo Pedro não nasceu apóstolo, assim como Paulo não nasceu apóstolo. Todas essas pessoas foram formadas pelo Espírito Santo, todas essas pessoas foram formadas por Deus. Isso me faz entender que quando Deus me chama para uma obra, eu não preciso olhar para a minha capacidade, eu só preciso me entregar para Deus, porque o Espírito Santo vai me capacitar. O Espírito Santo vai fazer na minha vida aquilo que eu preciso, ele vai moldar a minha vida, ele vai trabalhar em mim, até que eu venha estar segundo a vontade dele, mais alinhado à vontade dele, até que aquilo que eu temia eu não temo mais, até que aquilo que me amedrontava eu não me amedronto mais, aquilo que eu tinha como receio não terei mais, eu só terei simplesmente uma confiança de que o Espírito Santo está comigo, ele vai me conduzindo por todos os caminhos que ali o Senhor me guiar, me dirigir. O Abrão, ele recebe do Senhor uma palavra, e qual foi a palavra? Ora, o Senhor disse a Abrão. Quando que o Senhor fala conosco? Quando a palavra que Deus nos dá está de acordo com as Escrituras. O Jó, ele tinha algo, irmãos, ele não tinha algo que nós temos hoje. Porque o primeiro livro da Bíblia não foi o Gênesis que foi escrito. O primeiro livro da Bíblia foi Jó. Então Jó não tinha isso que nós temos hoje. Ele não tinha as Escrituras, como nós temos hoje. Nós temos as Escrituras. E a Bíblia fala assim que se nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar nela a vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a destruição de fortalezas. Então, quando Deus fala comigo, quando aquilo que vem ao meu espírito está de acordo com a palavra de Deus, Deus nunca vai lhe dar uma direção fora da palavra dele. Deus nunca vai lhe dar uma direção fora do que diz as Escrituras. Quando as coisas estiverem acontecendo, o seu coração vai passear na Bíblia. E o Senhor sempre vai ali nos conduzindo. E o Espírito Santo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele tem os seus papéis. E qual que é o papel de Jesus? Ele é o nosso advogado. Diga amém, Jesus. Ele é o nosso quê? Advogado. Então, ele sempre vai trazer no nosso coração uma palavra que vai dar oportunidade a recomeços, vai dar oportunidade à restituição, vai dar oportunidade ao renascimento, vai dar oportunidade à ressurreição, porque o rei significa de novo. Então, quando uma pessoa chega diante de você e pede uma oportunidade, e essa pessoa é sincera, verdadeira, pode ter certeza que Deus sempre vai te dar uma palavra que vai embasar aquilo para poder dar oportunidade para a pessoa. Deus não vai pisar na pessoa, esculachar a pessoa, julgar a pessoa. Deus vai abraçar a pessoa e Deus vai falar: a pedra que colocaram na sua vida, definindo que você não tem mais jeito, estou arrancando da sua vida, e a partir de hoje o rei vai acontecer na sua vida. É tão gostoso, até mesmo a Bíblia diz que um atalaia, quando é levantado por Deus, e esse atalaia avisa um pecador do seu pecado, ele se arrepende, ele ganha uma alma. A festa nos céus. A festa. E quando a pessoa ela não está em pecado, mas ela está sofrendo a consequência de atitude de outro, essa pessoa merece oportunidade também. E a outra merece a oração e a misericórdia e o perdão. Diga amém, Jesus. Quando Deus fala, irmão, Deus fala de acordo com a sua palavra. E foi o Senhor que falou para Abraão. O que o Senhor falou para Abraão? Primeira coisa, sai-te da tua terra. O que tinha naquela terra? O que tinha naquele lugar que Deus mandou ele sair? E fala também da parentela. E fala, e da casa de teu pai. Isso aqui de forma literal, o Senhor mandou ele fazer. Existem coisas que Deus vai mandar a gente fazer de forma literal. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: guarda-te do Alexandre.
o latoeiro. Mas por que guarda-te do Alexandre, pastor? Ele não é uma alma, ela não é uma alma, sim. Mas por que guarda-te dele? Porque há muito tempo resiste a nossa palavra. Há muito tempo a gente prega para ele e ele resiste. Se você andar com ele, ele pode fazer a sua cabeça. Você pode se perder. Você pode se prejudicar. Então, Paulo sabia o que o Alexandre poderia contribuir de forma negativa na vida de Timóteo. Tem gente que você tem que orar por ele, todos têm que orar por eles. Mas não é com todo mundo que você tem que andar. Não é com todo mundo que você tem que andar. O apóstolo Paulo chega a dizer, na igreja de Corinto, chega a dizer, sai do meio desses iníquos. O que é o iníquo? É aquele que conhece a palavra e é obstinado no erro. Ele passa por cima, ele não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece Deus, não obedece ninguém. Mesmo ele tendo conhecimento da palavra. Então Deus fala, não viva com ele. Ore por ele, ame ele, mas não é companhia para você. Deixa Jesus escolher suas companhias. Então Deus pode dar uma direção assim? Pode. Pastor, mas isso daí não é causar inimizade? Não, isso daí é proteger. Você quer ver uma coisa? Quem é pai e mãe aqui? Se o seu filho começar a andar com um traficante, o que você fala para ele? Anda com ele, filho, é uma alma. É assim que você fala? Não. Ele vai envolver seu filho. Ele vai envolver aquela pessoa, daqui a pouco está o seu filho aí, está amarrado em nome de Jesus, nas biqueiras aí, vendendo até o que tem dentro de casa, roubando, furtando o pai, furtando a mãe, para sustentar o vício. Tem uma coisa, irmãos, que meu pai, eu louvo a Deus. O meu pai, a única coisa que ele fez foi com ele mesmo. Meu pai sempre foi fiel à minha mãe. O meu pai, trabalhador, a única coisa que ele estragou na vida dele foi o vício. E ele era muito nervoso. A pessoa que é muito nervosa joga muita oportunidade fora. Então meu pai jogou muita oportunidade fora. E hoje eu aprendo com os erros do meu pai. Agora uma coisa eu posso dizer para vocês. Meu pai sempre preocupou em dar um bom caráter para a gente. Um dia eu cheguei em casa, irmãos, com uma camisa, da cor da camisa do Ismael ali, mais ou menos, um camisão, né? Já pensou eu? Um camisão e tal. Lembra aquela época que você usava aquele rebook, que a língua do sapato ficava para fora do tênis? Aquelas calça bag, aqueles negócios todo lá? Então, cheguei em casa e meu pai nunca gostou que eu pegasse coisa emprestada dos outros. Ele nunca gostou desse tipo de aliança, de ficar devendo favor para os outros. Porque depois você fica na mão da pessoa. Aí ele pegou e falou assim para mim, assim, ó, nunca pegue nada emprestado de ninguém. Eu não quero ver você com nada emprestado de ninguém. Porque a visão do meu pai, ele vivia lá fora, meu pai vivia nos bares, meu pai conhecia os ladrões, meu pai conhecia os bandidos, e ele sabia como os caras envolviam. E eles começam a envolver como? Naquilo que você tanto quer. Qual é o jovem que não quer um camisão da época? Qual é o jovem que não quer um tênis da hora? Imagina hoje, alguém chegar para um jovem e falar assim, você quer um iPhone? Hã? Imagina, você quer um iPhone? Poxa, qual que é o jovem que não quer um iPhone? É verdade ou não é? Então, se você balançar o pezinho, você vai ver. Ai, que vontade de falar isso, irmão. Pronto, falei. Qual que é o jovem que não quer um iPhone? Então imagina eu chegar no iPhone em casa e meu pai falar assim, de quem que é esse iPhone? Ah, pai, é de um amigo. Ele fazia eu devolver. Isso me guardou, porque todas essas pessoas que tentaram me envolver tiveram uma vida curta. Todas essas pessoas que tentaram me envolver tiveram uma vida curta. E olha que eu tive amigos de comprar minha briga, e aí que está o perigo. Amigos de se colocar na frente de outros para te defender, é que está o perigo. Porque aí depois você vai fazer a mesma coisa e você morre. Então não tenha nada com quem não quer nada com Deus. Não tenha. A Bíblia até fala uma coisa muito séria, irmãos. Olha só o que Deus fala. Deus fala assim, ó. Se aquele que diz ser irmão for devasso, avarento, mentiroso, e assim por diante, com esse tal, nem ao menos comais. Ele vai te contaminar.
Ele é um ímpio que vai te contaminar. Ele vai te envolver. Deus fala até para você sentar com quem não é de Deus para pregar. Não para ser influenciado, mas para pregar, mas com aquele que é de Deus. E não dá testemunho, Deus fala, não ande com ele. Ele vai desviar você do seu caminho. Ele vai desviar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Principalmente se ele for uma pessoa contaminada. Ele vai encher você de carrapicho. Ele vai encher você de dissabor. Ele vai encher você de contaminação. Então, guarda-te de você simplesmente ouvir a voz de Deus. Foi Deus que falou com ele, falou, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. O Abraão, ele teve um parente, e esse parente chamava Nimrod, que supostamente, segundo os estudiosos, será aquele que vai ressuscitar. Já tem até vídeos andando pela rede social aí, de 2 homens adormecidos, e que eles estão tendo uma recomposição do seu corpo. E é bíblico isso. A Bíblia não fala que o anticristo ele vai surgir do nada, ele vai ressuscitar. E um outro que ressuscita junto com ele é um homem com chifre. E esse camarada, ele vivia nessas terras. Esse camarada, ele queimava crianças a Moloque, fazia sacrifícios a Baal. Então o Abrão, ele cresceu, antes de ouvir a voz de Deus, nesse meio. O Abrão cresceu no meio em que o pai dele era artesão. O pai dele fazia idolatrias, fazia as imagens, as esculturas, deuses. E Deus, ele vem com a voz dele e fala assim, Abrão, você vai ter que abrir mão de tudo que você aprendeu na sua terra, na sua parentela e na casa de teu pai. A gente tem que estar aberto, irmão, para a verdade. Não é porque mamãe serviu a religião A, o papai serviu a religião B, C ou Y, qual for, que aquilo ali está certo. Se você confronta tudo aquilo com a palavra de Deus, e aquilo ali fere a palavra de Deus, sai da casa de teu pai no bom sentido. Tira isso da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai ser o responsável depois pela salvação da sua casa. Porque onde está a luz, as trevas não vão prevalecer. Então, temos que sair. Agora, esse sair foi literal? Foi. Mas esse sair também pode ser espiritual. Tem pessoas que largaram tudo isso. Tem pessoas que realmente são pessoas de Deus. Ele se converteu, ele saiu da casa do pai, da terra, não vai mais embalado, não tem mais aquelas coisas todas. A pessoa realmente está ali buscando a Deus. Mas tem coisas que tem que sair também, do que? São pecados, irmãos. Prostituição, fazer um concerto com os olhos. Né? Tem que sair dessa terra também. Tem que abandonar tudo que não presta. As coisas velhas têm que verdadeiramente ficarem para trás. E tudo tem que ser novo na sua vida. Por isso, há a questão do novo nascimento. E só quem nasceu de novo é aquele que tem os estatutos e consegue praticar. Porque o espírito dele é novo. A alma dele tem que ser conservada em Cristo. A carne dele tem que ser subjugada ao Espírito de Deus. E ele vai conseguindo isso com o tempo. Ele vai ver que aquilo que dominava ele, não domina mais. E louvado seja o nome do Senhor por isso. São coisas, são processos que vão acontecer na vida da pessoa. E só quem nascer de novo é que vai poder ver e vai poder entrar onde? No reino de Deus, no reino dos céus. Porque a Bíblia fala, reino dos céus, a origem é os céus, mas o reino vem até nós. Nós estamos na expansão, na extensão do reino até nós, espiritual aqui. Mas depois nós vamos fixar os nossos pés no reino eterno, onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá rancor, não haverá mágoa, não haverá lágrima. Eu fico até olhando, né? As pessoas falam assim, vamos fazer uma campanha, Deus vai enxugar de você toda lágrima. Não vai não, irmão, só vai enxugar quando você for para o céu, quando você for para o reino de Deus. Aqui você vai chorar. É mentira isso aí. Porque há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Isso é ilusão. E outra, isso é um versículo da Apocalipse.
É um versículo já para a eternidade. Aqui a gente chora. Aqui a gente vai sepultar pessoas. Aqui a gente vai passar lutas. Aqui nós teremos aflições. A única diferença é que a Bíblia diz: mas o Senhor disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos superar. Podemos chorar, mas podemos depois sorrir. Diga amém, Jesus. Vai acontecer isso com todos nós. Quem aqui depois se converteu não chorou mais? Levanta a mão. Aí, ó, contra fatos. Não há argumento. Então para de se iludir. Deus promete vitória. Paraíso ele falou para o ladrão que estava na cruz. Quando o ladrão falou assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus virou e falou para ele: hoje estarás comigo onde? Lá não haverá choro, lá não haverá pranto. Aí Deus enxugará dos seus olhos o quê? Lá não tem lágrima. Lá não tem nem lua e nem sol, porque não tem noite. A glória de Deus resplandece sobre nós. Então, se você está passando qualquer tipo de guerra, isso não quer dizer que você tem que parar de fazer a obra de Deus. Porque a Bíblia fala que nós semeamos até chorando. É ou não é? A gente semeia até chorando. Às vezes, para tomar uma atitude dessa, a gente até chora. Porque a gente não quer magoar fulano, a gente não quer magoar ciclano. Mas espera aí, a salvação vem de quem? De Deus. Então, sem precisar magoar, com muito amor, com muito carinho. Olha, hoje eu estou seguindo uma fé bíblica. Amém, Jesus? Hoje eu estou seguindo uma fé diferente. Eu queria até te apresentar. Some daqui! Aí a gente vai chorar. Aí vem as perseguições. E a Bíblia fala que a perseguição começa dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Então o Abrão, ele teve que ouvir essa voz de Deus. Aí depois que ele saísse tudo, Deus falou assim, ó, da casa do teu pai, para a terra que o quê? É uma vida de fé. Diga, isso é uma vida de fé. Irmão, sabe o que as pessoas querem hoje? Segurança. O que as pessoas querem? Com Deus é diferente. Com Deus, muitas vezes nós ficamos em insegurança. Com insegurança. Porque Deus não mostra tudo para ele. Deus só fala, sai e vai. Agora, para ele ir, ele tem primeiro sair. Você sabe que tem gente que não foi ainda? Porque ainda não saiu. Pastor, eu tenho um chamado. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, Deus me deu a direção. Pastor, então faça. Sai da dúvida, sai da incerteza, sai da insegurança e haja. Porque a ação é que move Deus. A ação. Foi liberada uma palavra para Naamã, mas se ele não mergulhasse no Rio Jordão, ele não seria curado. E a palavra foi de Deus. Foi liberada uma palavra para um cego, mas se ele não se lavasse no tanque de Siloé, a qual Jesus mandou, ele não seria curado. Foi liberada uma palavra para Marta e para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, nós estamos diante da ressurreição e da vida, mas se a gente não tirar a pedra, a ressurreição não acontece. Então nossa parte é a ação. A nossa parte é o fazer sobre aquilo que Deus ordena que nós façamos. Ele diz, vai para a terra. Que terra? Eu ainda te mostrarei. Só vai. Só o quê? Vai. Existem coisas que Deus ele vai anunciar durante o caminho. Existem coisas que Deus vai fazer durante o caminho. Você só tem que ir e confiar. E não viver por vista, mas viver pela fé. Porque se você viver por vista, você vai desistir. Se você viver por vista, você vai ser um cristão desanimado. Se você viver por vista, você pode ser igual Ana, ir na casa de Deus ano e sair de lá sem nada. Porque ela só vivia chorando pela falta do filho.
Ela só vivia chorando pela falta do filho. Se nós ficarmos olhando por vista, nós vamos viver chorando pelo que acontece, dá até desespero. Irmãos, tem gente em casa que está em desespero por causa da pandemia. E é uma coisa que está aí realmente. Mas se Deus não guardar a gente, ou da cova ou na cova, quem vai guardar? Quem vai guardar? Mas tem gente que está em desespero, tem gente em depressão, tem gente tomando remédio para ansiedade. Espera aí, mas a Bíblia não diz que o Senhor Deus, Ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e guarda e livra de todo mal. Se Ele não livrar da cova, Ele vai livrar na cova. E se Ele não livrar da cova e nem na cova, carimbado o passaporte para a eternidade, onde não haverá nenhuma lágrima. Ou você não crê na sua salvação? Ou a gente não crê na nossa salvação? Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não aceitamos a morte. Mas a morte é uma realidade para todos nós. Nós temos é que caminhar hoje, caminhar amanhã e caminhar sempre. Muitas coisas, Deus me deu uma mensagem, uma palavra, já falando sobre esse ministério. No dia que Ele me deu o meu chamado, eu não entendi. O dia que eu inaugurei, Deus abriu o versículo para mim. Então tem coisa que Deus vai falar com você, não é hoje. Você sabe por quê? Porque Deus estava formando ali um homem de fé, e não um homem que anda em segurança do braço dele. Não um homem que anda seguro nas suas, como a pastora falou, na sua capacidade. Mas um homem que anda seguro nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você não estiver entendendo nada, você só continua caminhando com Deus. Você só continua na presença de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você hoje que você não vai entender, mas você faça. Lá na frente você vai fazer, você vai montar o quebra-cabeça e você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou. A melhor decisão que Deus tem para você. A caminhada de Abraão foi uma caminhada de fé. Foi uma caminhada de testes. Você quer ver um teste? Quando Abraão recebeu Isaac como seu filho, o que Deus falou para ele? O que Deus pediu para ele? Aquilo que Deus deu. Deus pediu quem? O filho. Deus pediu o filho. Mas o Abraão tinha tanta certeza da promessa de Deus, que quando ele estava subindo o monte com o filho dele falou assim: papai, onde que está o cordeiro? Que ele é acostumado a ver o pai fazendo altar. Irmão, seu filho tem que ser acostumado a ver você construindo altar. O melhor ensinamento não é a imposição, é o exemplo. Ele era acostumado a ver Abraão, onde chegava, Abraão adorava a Deus e construía o altar e oferecia as ofertas. Os seus filhos têm que aprender a ofertar desde cedo. Desde cedo você tem que ensinar o seu filho a ofertar. Ganhou o dinheiro do vovô, o dinheiro da vovó, ensina ele a dizimar e a ofertar. Ensina a liberalidade para ele, a generosidade para ele. Porque muitas pessoas, elas não têm a liberalidade e a generosidade por causa até mesmo de uma prática da família. De um jeito de um pai ou de um jeito de uma mãe. A criança cresceu vendo o pai e a mãe daquela situação, moquinha, querendo levar vantagem em tudo, e ele pegou o mesmo espírito. O mesmo espírito ele pegou. Por isso que Deus fala: sai da casa de teu pai. Tem coisa que o teu pai passou para você, que a tua mãe passou para você, que não foi de mim, diz o Senhor. Por mais que eles se esforçaram para te fazer o melhor. Mas eles são falhos. Então sai, porque agora eu vou te mostrar como que é andar pela fé. Eu vou te mostrar o que é viver pela fé. E para você viver pela fé, surgirão situações em que você vai se deparar diante do Mar Vermelho e diante de um grande exército que vem atrás de você, e vai vir aquela sensação que está tudo perdido. Você já passou por esse momento que é aquela sensação que parece que está tudo perdido? Só que aí você busca Deus e Deus abre o mar para você. Você fala com Deus, Deus faz você se lembrar de uma palavra e abre o mar para você. Gente, quer ver?
Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim, ó: e sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Ali eu vejo o tempo dos homens e eu vejo o tempo de Jesus. Era tarde para os homens, mas não era tarde para Jesus. Passemos para outra margem. Quando eles entraram no barco com Jesus, deixando tudo, eles entraram no barco. Houve uma ação dos discípulos. Eles estavam sobre a palavra de Deus. No meio do caminho, o que houve? Uma tempestade. Uma tempestade. Quem estava no barco dormindo? Jesus. Quem é Jesus para nós hoje? A promessa. Jesus para nós hoje é a palavra. Eles tentaram resolver de todas as formas sem incomodar Jesus. Não aconteceu? Nada. A tempestade ficava cada vez maior. Você quer um conselho? Se você está agindo sobre a palavra de Deus e surgiu uma tempestade, lembra da promessa que Deus te deu. Porque quando você for até ela, ela se levanta para te honrar. Ela se levanta para cessar a tempestade. Por isso que é de suma importância que Deus tenha falado com você. É de suma importância que você esteja agindo pela palavra de Deus. Eu estava conversando com um rapaz lá em Santo André, isso foi em 2005, e ele falou para mim: pastor, eu aprendi que para cada área da minha vida eu tenho que ter uma palavra. E é verdade. Você tem que ter uma palavra para cada área da sua vida, porque quando a dificuldade vir, você recorre à palavra, que é promessa. O que o Jó falou? Se eu soubesse onde encontrar o Senhor, eu entraria no seu tribunal, eu exporia diante do Senhor a minha causa, a minha boca se encheria de argumentos, e o Senhor não me rejeitaria, antes o Senhor cuidaria de mim. O que Deus está falando? Deus está falando sobre o judiciário. Quem vai até o juiz sem uma base na lei, ele não aceita aquela petição. Então você tem que ter uma palavra. Por quê? Até porque quando você vê que a coisa não está legal, você pode recorrer. Porque não é porque você perdeu uma ação, que você perdeu uma audiência, você perdeu uma ação. Você tem vários recursos. Por isso que Deus fala, persistir, perseverar. É não se dar por vencido. Você pode virar o jogo. Você pode mudar aquela situação. Até porque o seu advogado não é qualquer um. O seu advogado é Jesus Cristo. E ele fala, se você estiver em mim e eu estiver em você, pode pedir o que quiser que vai ser feito. Não tem a parábola da mulher que importunou lá o juiz? E o juiz era um juiz que não era o nosso juiz? O nosso juiz é um juiz fiel. E ela ficou lá perturbando no bom sentido da palavra, né? Insistindo e falando. Ele falou assim, dá logo essa bênção aí para ela. Nós também temos argumentos. Nós temos promessas. E é por essas promessas que nós nos tornamos participantes da natureza divina. É essas promessas que nos dá tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, nessa caminhada aí, Deus vai te dar promessa. Deus vai te dar testes. Pastor, por que Deus permitiu aquela bandeja chegar nas minhas mãos? Para ver onde está seu coração. Porque Ele já te deu a palavra para você agir. Já te deu. E às vezes é um negócio que é uma vantagem tremenda. Mas a pessoa vai ferir a palavra para ter aquilo. A Bíblia diz, se o meu povo me ouvisse, eu sustentaria o meu povo com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Deus não tem qualquer coisa para mim, Deus não tem qualquer coisa para você, Deus tem algo mais fino. Para mim, Deus tem algo mais fino para você. Esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nele todas as bênçãos conquistadas em Abraão chegaram até nós. O Deus da nossa vida, a qual nós entregamos a nossa vida para Ele. Aqui nós entregamos a nossa vida para Ele. Então sai, eu te mostrarei, é uma caminhada de fé. É uma caminhada de fé. De fé. Você confia no que Deus tem para você? Confio. Então vai. Vai porque Ele vai te honrar. E permaneça nele. E faça o que você tem que fazer
E a Bíblia fala, quando Deus te der algo para fazer, não faça de qualquer jeito. Tudo é princípio, faça conforme toda a tua força. Amém, Jesus? Toda a tua força. Irmão, se você entrar numa empresa para trabalhar e você fizer de qualquer jeito, você só vai ser mais um ali. Estou mentindo ou não? Não. Mas se você fizer com toda a sua força, você será alguém que faz diferença ali. É diferente. Ah, mas pastor, ninguém honra a gente não. Deus vai honrar você. Porque a Bíblia diz que quando você serve o seu Senhor segundo a carne, como se fosse a Cristo, Ele vê e Ele recompensa. É dele que vem a nossa recompensa. Jacó trabalhou para o tio dele 7 anos por Raquel. Na hora de receber o olerite, veio Lia. Às vezes acontece. E olha que Labão enriqueceu por causa de Jacó. Aí ele falou, mas não foi por Lia que eu trabalhei, foi por Raquel. Tá bom. Mas aqui nós temos um costume diferente. Essa filha tem que ser entregue primeiro. Eu falei, então tá bom, tem que fazer o quê? Trabalha mais 7 anos. Ele falou, tá bom. Ele trabalhou mais 7 anos. Aí ele recebeu Raquel. Aí depois ele estava no 6º ano do trabalho dele. Ele chega para o patrão dele e fala assim, ó, eu agora estou trabalhando muito por você, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou trabalhar por mim e por minha casa. Pela minha família. E aí o tio dele pegou e falou assim, não, determina o seu salário que eu te darei. Aí ele pegou e falou, não quero que você me pague nada não. Eu estou no 6º ano, o 6º ano é tríplice honra. Ele sabia o ciclo de 7 de Deus. Então eu vou cuidar das suas coisas, quer dizer, eu vou plantar, isso é plantar. Eu vou cuidar, eu estou plantando. Porque eu sei que se eu plantar, eu vou colher para 3 anos. As ovelhas normais, branquinhas, marronzinhas e tal, essas serão o seu salário. As minhas são aquelas que nascem atipicamente. As listradas, as cabras, e foi falando. Ele falou, tá bom. O Labão deve ter falado assim, esse cara é doido. Esse cara é doido. Não há probabilidade de nascer tanta coisa assim que venha sustentar ele, a família dele que é tão grande assim. E a família de Jacó ficou grande. Combinado, fechado. Jacó, quando ia levar as ovelhas para beber a água, o que ele fazia? Quando eram as ovelhas do tio dele? Deixava lá normal. Aí depois ele levava dele, não misturava não. Ele levava dele para beber água. Aí ele pegava um bambu, tipo um bambu, e ele descascava. Ficava verde e branco, listrado. E as ovelhas iam beber água, e quando olhava para aquele pau, para aquele bambu, elas se procriavam e nasciam daquela forma. O salário dele, ele enriqueceu, e teve mais do que o tio. E depois ele volta para a casa dele, como rico, abençoado, com família. Ele volta, irmãos, ele volta com perdão do irmão. Ele volta debaixo da segurança de Deus. Ele volta com família. Diga amém, Jesus. Olha que coisa tremenda. Ele volta com a tribo de Israel, as tribos de Israel com ele. Só que o Esaú queria matar ele. Só que ele fez um voto a Deus em Gênesis 28. O que ele falou? Se o Senhor me guardar na viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e me fizer tornar a casa de meu pai em segurança, o Senhor será o meu Deus. E tudo que passar na minha mão, certamente eu lhe devolverei o dízimo. Quando ele começou a prosperar, ele começou a receber, ele continuou fiel. Quando ele volta, ele continua fiel. Quando o irmão dele sabe que ele está voltando, vem para matá-lo. Quando chega diante dele, fala assim, não sei porque eu não te mato. Na verdade eu sei, por causa do Deus de Abraão. Já imaginou se o irmão dele mata ele? Se ele não cumpre a parte dele na aliança, Deus não cumpre a dele. Deus nos chamou para um Deus de aliança, irmãos. Para termos raízes mesmo. Para sermos abençoados por Deus. Não é para ficar como ovelha para lá e para cá sem pastor, não.
sem compromisso, não como pegou a pastora. É para somarmos e sermos uma bênção em nome de Jesus, na presença do Senhor. É uma caminhada de fé. Eu te mostrarei. Vem comigo. Mas como é que vai ser? Vem comigo, você não crê? Então vem comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Imagina que Deus pega para você assim, ó, Deus te dá uma chamada, você tem um padrão de vida, e você vem e entra no ministério para receber uma ajuda de custo que é 1/3 do que você ganha. Você iria? Responde para você mesmo. Ah não, pastor, porque vai cair a minha renda, vai cair. Então você não crê em Deus, você não tem chamado, Deus não chamou você. Porque quem tem chamado, Deus não deixa ele desamparado em nada. Em nada. Porque socorro vem de tantas partes. A caminhada com Deus é caminhada de fé. Não é caminhada de segurança. É caminhada de fé. Não, pastor, eu quero fazer a obra, mas eu quero fazer a obra só em Campo Grande. Então você não quer fazer a obra, você quer fazer a sua obra. Porque aquele que é nascido de Deus, o vento sopra, ele se inclina e vai para onde Deus soprar. É diferente. Não, mas eu não. Então você não tem chamado para púlpito, você não tem chamado para pregar o evangelho. Porque tem chamado para pregar o evangelho, tem que se desprender de tudo. De tudo. De tudo. Principalmente no início. Eu lembro quando eu comecei, era eu, minha esposa, minha família na igreja, ninguém mais. Tinha grupo de louvor, não tinha nada, as lâmpadas tudo penduradas, o altar tudo sujo, o chão era vermelhão, tinha 9 colunas no salão atrapalhando a visão, era aquele vermelhão, tinha um monte de buraco assim. E quando me mandaram para lá, eu fiquei tão feliz, e o nome da igreja, no meio dos pastores, sabe qual que era? Deus me livre. Irmão, você vai para a igreja tal, Deus me livre. Irmãos, o que é melhor? Você pegar uma coisa pronta ou você ter um ministério confirmado por Deus? Quando você vence, irmãos, você vence em qualquer lugar. Diga amém, Jesus. Você vence em qualquer lugar. Porque no mínimo, Deus vai manter o que Ele sempre te deu, que você nunca perdeu dele. Algumas pessoas podem ter atravessado seu caminho, podem ter atrapalhado um pouco, mas você nunca perdeu de Deus o que Deus te deu. Nunca. Isso tem que ser a nossa confiança. Por quê? Porque lá atrás, quem falou? E veio a minha palavra do Senhor dizendo. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então tem que se limpar de tudo que está acontecendo e se firmar na promessa. Se firmar na promessa. Se firmar na palavra de Deus. Porque vá para a terra que eu te mostrarei. Vá para a terra que eu te mostrarei. Quem falou para você que eu sou eterno aqui? Ou que eu sou perpétuo nessa igreja? Deus pode me dar uma direção, levantar um homem de Deus aqui, vai começar a pregar, vai começar a entrar no coração do povo, vai ser fiel ao ministério, fiel ao pastor dele, ao líder, e Deus fala, agora eu vou fazer isso aqui com você, ó. E eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. Para onde Deus mandar. E eu estou livre para Deus mandar para onde Ele quiser. Para onde Ele quiser. E a obra vai sendo sustentada por Deus. Diga amém, Jesus. Vai sendo sustentada por Deus. Nunca tive problema com isso. Saia chorando de um lugar, chegava chorando no outro, saia chorando daquele lugar, entrava chorando no outro. E assim, caminhando, semeando, chorando, mas voltava com os molhos também. Via as coisas de Deus acontecendo. Deus chamou Abraão, falou, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí olha só, mas para ir primeiro ele tinha que sair, nós aprendemos isso. E far-te-ei, ele não era uma grande, vai acontecer. Por mais que Deus te mostre algo maravilhoso, você tem que aprender a chegar num lugar e saber que você pode não encontrar aquilo pronto. Por isso que a caminhada com Deus é uma caminhada de fé. E quando você não encontra aquilo pronto, o diabo vem com tudo em cima de você. Tem muita gente que abortou um filho de Deus, abortou uma promessa de Deus, por causa da luta. Por causa da adversidade. Quem diz que você vai chegar e vai encontrar pronto? Quem diz que quando Deus nos chama, a gente encontra pronto? Pastor, Deus me deu uma promessa, vou abrir uma empresa. Oh, glória a Deus.
Se prepara, vai no Sebrae, se informa, vê tudo sobre aquilo que você vai fazer. Não entra assim, não. Se você não tiver domínio sobre aquilo, não entra. Não entra. Na verdade, sabe o que seria interessante? É a pessoa caminhar primeiro com alguém que sabe, para aprender, para depois seguir. Vou falar de novo. Caminha primeiro com alguém que sabe, aprende, depois você segue. A pessoa não quer entrar na cegueira. Por quem falou para você que Deus vai te dar uma promessa e que as coisas vão cair do céu? A sabedoria e a inteligência nós temos que ter para administrar. É ou não é, gente? É. Por isso que nós quebramos a cara muitas vezes e nós falamos assim, mas Deus prometeu, e a gente coloca a responsabilidade em Deus. Eu prometi, mas quem tinha que se aperfeiçoar é você. Quem tinha que procurar se formar é você, estudar é você. Quem tinha que procurar é você. E aquela pessoa que tem diploma, tem tanto diploma, irmão, mas tanto diploma, mas tanto, mas não executa nada. Conhece tudo, sabe tudo, mas não faz. Também erra. Então a gente tem que saber, conhecer e a gente tem que praticar. E isso faz parte do quê? Eu fartiei você. Fartiei de você uma grande nação. Imagina uma pessoa que fala assim, peguei um dinheiro, pastor, eu vou vender boi, eu vou mexer com boi. Você sabe mexer com boi? Não, mas dá dinheiro, mas você sabe? Não sei. Então aprende primeiro. Vai andar com quem mexe com boi. Aí depois que você andar, você fala, é assim, é assado, é desse jeito, é daquele jeito. Depois que você aprende, aí você vai mexer com boi. Aí você vai fazer. Aí você vai ser um sucesso. Toda pessoa que foi sucesso em alguma coisa, ele andou com alguém. Ande com alguém que saiba. Ande com alguém que te instrua. E depois você vai. Até os apóstolos, para serem apóstolos, tiveram que andar com Jesus primeiro. Olha só, tiveram o quê? O Senhor Jesus não veio e falou assim, está pronto. Está pronto. Não foi assim não. Jesus sentava, reunia com eles, dava a palavra. Jesus um dia chegou um discurso duro lá em Lucas capítulo 6, versículo 60 ao 66. Ele chega para os apóstolos e fala assim, vocês não querem ir embora também não? Pedro tomando a palavra diz, Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem? Ele fala, para quem iremos nós? Pois só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Jesus vira e fala assim, olha, eu sei muito mais do que vocês imaginam, porque eu não escolhi os 12, um de vocês é um diabo, é um adversário. Então Jesus foi trabalhando, Pedro então, misericórdia, como Jesus trabalhou a vida de Pedro e dos outros. Então nós somos pessoas que nós não estamos prontos por ter um título. O pastor fala assim, aqui está o fulano de tal, aqui o pastor fulano de tal, a pessoa já, não estou dizendo que acontece isso aqui, amém Jesus? Mas a pessoa já se enche, já se acha melhor do que os outros. Se chamar de irmão, se sente ofendido. Não, irmão, eu sou seu irmão. Está amarrado isso aí em nome de Jesus. Eu acho que o respeito que você tem por um pastor, não está por você chamar ele de apóstolo, ou de pastor, ou de missionário, seja o que for. Tem gente que chama de apóstolo, mas o coração não respeita. Tem gente que dá a mão, mas nunca deu o coração. O respeito está numa verdade que tem, o Espírito liga, é diferente. É muito diferente. Teve um rapaz que falou assim, bom mestre, Jesus falou assim, por que me chama de bom? Bom é Deus. Jesus sabia tudo, irmãos. Tudo. Os fariseus chamavam Jesus, sabe do quê? Rabi. De mestre. E ele sabia que aquilo ali era da boca para fora, porque depois vinha uma palavra para tentar pegar Jesus, para ele contradizer a lei de Moisés. O respeito, irmãos, a educação, a verdade, a sinceridade está no íntimo de cada pessoa. Amém, Jesus? É ou não é, gente?
Está no íntimo de cada pessoa. No íntimo de cada pessoa. Então eu vou fazer de você uma grande nação. Aí ele fala assim, ó, abençoar-te-ei. Abraão não era abençoado ainda. Mas eu vou abençoar você. Caminha comigo. Toda maldição herdada pelo teu pai, pela terra que você pisou, vai ser quebrada em nome de Jesus. Toda maldição herdada pelo teu pai, pela terra que ele pisou, pela terra que o avô pisou, que os avós pisaram, que você pisou, vai ser quebrada em nome de Jesus. Anda comigo. Você vai crescer. Eu vou te abençoar. Aí ele fala o que mais? E engrandecerei o teu nome. Não tem uma pessoa, irmãos, que Jesus não entra, que ele não cresce. Até o barco de Pedro, eu falei ontem no Nova Lima, até o barco de Pedro, eram 2 barquinhos, não era? Que estava lá na beira do lago lá. Era 2, Tiberíades, era 2 barquinhos. Jesus entra em um. Esse que Jesus entra tem um ensinamento para nós. Jesus entra e aí Pedro afasta um pouco o barco. Irmãos, por que ele manda afastar o barco da terra se ele já está numa posição privilegiada para pregar? Isso tem ensinamento para nós. Aquele que é da terra, irmão, só fala das coisas da terra. Mas aquele que é do alto fala das coisas de Deus. Mas ele não deixa também de entender as coisas da terra. Por isso que ele só afasta um pouco. Ele só afasta um pouco. Irmão, você quer ser um crente sem resposta, sem maravilha de Deus? Deixa o seu barco atracado na terra. Tem que afastar. O seu barco tem que estar sobre as águas. Qual foi o barco que provou do milagre? O homem natural é o barco atracado na terra. A matemática dos homens é 2 mais 2. A matemática de Deus é 4 menos 5, 200. Ô, louco! É. Porque aquele que retém mais do que é justo, perde. Mas aquele que muito espalha, Deus dá mais. Essa é a matemática de Deus. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho fé? Como é que eu vou fazer isso se eu estou com Jesus no meu barco, mas o barco está na terra? Vai ser um conflito tão grande dentro de mim. Eu vou ficar na dúvida, eu nunca vou lançar minha rede. Porque depois que eu aprendo um pouquinho com o barco afastado, um pouquinho da terra, Deus agora quer me provar coisas maiores, Ele manda ir para o meio. Ele manda você ir para o meio. E é lá no meio que está o seu milagre. Lá no meio. Aí depois você vai abençoar os outros barquinhos, até os que estão na terra. Mas a bênção vai ser através de você. Você não vai só ouvir falar de Deus, você vai provar Deus na sua vida. É através de você, a bênção vai passar em você. A bênção vai passar em você, mas para isso tem que agir na fé. Agir na fé, não é dizer que tem fé, é agir na fé. Agir a sua fé. Porque quando a gente age a nossa fé, Deus opera. Deus procura pessoas. Engrandecerei o teu nome. Aí fala o quê? E tu serás o quê, gente? Quem que tem que ser uma bênção primeiro? Irmãos, às vezes chegamos num lugar, mas aqui tem tanto problema, aqui tem dificuldade, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Irmãos, a mesma coisa que alguns líderes fizeram lá no passado, quando eles foram visitar Canaã, e viram a terra era boa, manava leite, manava mel. Leite é sustento, mel é novidade. Deus tem sustento para você e novidade para a sua vida. Manava leite, manava mel. O fruto, o cacho de uva precisavam de 2 pessoas. De 2 pessoas para carregar. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, teve uma pessoa que viu eu toda envolvida por um cacho de uva que não dava nem para ver direito quem eu era. Eu falei: toma posse. Porque não é qualquer bênção não. É a bênção de Canaã sobre a sua vida. E Canaã não é bênção celestial. Canaã é bênção terrena. Deus está mudando a tua história aqui, transformando a sua vergonha em honra, tirando você do deserto de Arã e te colocando na terra que mana leite e mana mel. Toma posse. Ela falou: eu tomo posse, pastor. Então toma posse que vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus.
Se é de Deus, vai se cumprir na sua vida. Porque a Bíblia diz, quando você vê um cacho de uva, vá até ele, porque tem bênção nele. Então, se você está toda revestida de um cacho de uva, então muita gente vai até você. Até aqueles que estão com o barco atracado na terra, vai pegar uma uva em você. Mas você tem que ensinar eles, o quê? A eles serem um cacho de uva também. Afastar o barco da terra. Jesus falou para Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Você só compreende das coisas que são dos homens. Você ainda não compreende das coisas que são de Deus. O Pedro estava sendo formado por Deus e precisou ouvir isso. Eu, como filho de Deus, você como filho de Deus, estamos sendo formados por Deus a cada dia. Nós precisamos ouvir isso também. Precisamos, estamos caminhando com Ele. Deus vai engrandecer o teu nome. E tu serás, Ele não era, mas você será o quê? Uma bênção. Então, aonde você for, não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar. Ah, pastor, eu vou sair de casa, não aguento mais. Eu não aguento mais meu pai, minha mãe, minha família, meu tio, meu sobrinho, sei lá. Eu não aguento mais, porque, pastor, é um inferno, aquele povo. Espera aí, você está lá para quê? Você está esperando uma bênção de quem não é bênção? A bênção lá é você. Quem vai mudar aquela situação é você. Você sabe muito bem que aquelas pessoas, elas estão ainda debaixo de influências demoníacas, de espíritos malignos, e elas não podem te afetar, elas não podem te envolver. O que elas fazem não pode fazer você perder a sua fé, ter a sua fé minada. Você tem que saber quem te chamou e quem te plantou ali. Faça a diferença. Eliseu foi uma terra. Os homens chegaram para Eliseu e falaram, Eliseu, olha, como você vê, a terra é boa, a terra é maravilhosa, porém, a água e a terra é estéril. Eliseu falou, me dá uma salva nova, coloca sal. Foi lá no manancial das águas e deitou sal nelas. O que aconteceu? A partir daquele momento, ele diz, assim diz o Senhor, essas águas ficarão curadas. E a água ficou curada. Irmão, a água não era curada. Sabe o que é água? Palavras são águas. Pensamentos criados dentro da pessoa são águas. E tem gente que está cheio de água suja. Por isso que ele só dá o que ele tem. Mas você, como foi deitado nessa família, vai lá e joga água limpa. Porque aonde brilha a luz, as trevas não ficam. Você tem a bênção de Deus para isso. E tu serás uma bênção. Uma bênção. Olha quanta coisa em poucos versículos. Quem mais? E abençoarei os que te... E amaldiçoarei os que te... Irmãos, cuidado. Até você em casa também, cuidado com o que você fala de uma pessoa que é de Deus. Muito cuidado. Faz um estudo na Bíblia, você vai ver, todos aqueles que se levantaram contra a autoridade espiritual quebraram a cara. Porque o próprio Deus deu esse princípio. O próprio Deus sabe o que cada um renunciou, o que cada um passou para fazer a vontade dele. E tem gente que nunca fez a vontade de Deus em nada, só vive em fofoca. Não estou dizendo que é o caso de vocês não, tá, pessoal? Não é porque está acontecendo isso na igreja não, viu? Não está acontecendo isso na igreja não, graças a Deus, já aconteceu, mas não está acontecendo mais não. E aquelas pessoas ficam questionando por que o Moisés casou com uma mulher negra. Quando Moisés casou com uma mulher negra, escolheu uma etíope para casar, Arão e Miriam ficaram falando mal de Moisés. Só que Arão e Miriam, eles não eram leigos. Eles conheciam o Deus de Israel. O Senhor Deus parou o arraial por 7 dias. Esse tipo de coisa só atrasa a obra de Deus. Mas Deus chamou Miriam e Arão para conversar. E Moisés também. Ele disse assim, por que vocês falam do meu servo, a quem eu falo com ele face a face? Então, mesmo que o pastor não saiba, Deus sabe de todas as coisas. A mesma coisa eu com vocês. Imagine que eu atendo aqui o Lucas, né?
Fico com o Lucas atendendo até 1h da manhã. E depois eu saio e falo assim, pelo amor de Deus, esse Lucas só Deus, hein? Ou eu faço a obra com amor, ou eu não faço. Ou eu não faço. Eu aprendi uma coisa, quando a gente faz algo para alguém, a gente faz, mas não para aquela pessoa somente, mas como se fosse Cristo. Imagina que está a Flávia, eu vou e dou uma palavra para a Flávia. Sabe quem está do lado da Flávia? Sabe quem está do lado dela? Cristo. Quando eu faço para ela, eu faço para Cristo. Quando eu entrego para ela, eu entrego para Cristo. Tudo que a gente faz na obra de Deus é para Cristo. Até Hebreus fala, aqui tomam dízimo os homens que morrem, ali porém, no mundo espiritual, aquele o qual nós testificamos que vive. Então, tudo que você faz para Cristo. E tudo que a gente deixa de fazer quando Cristo pede, a gente deixa de fazer para Cristo. Se nós caminharmos no temor do Senhor, nós seremos uma bênção. E não precisamos ficar preocupados. Fulano amaldiçoou você, problema dele. Eu oro por ele, abençoo ele, não vou agir contra ele como ele está agindo contra mim. Muita gente age, mas a gente age, depois volta atrás, que Deus fala com a gente. E a gente entrega na mão de quem? De Deus. E quando você entrega na mão de Deus, vou te explicar uma coisa. Você está dando lugar à ira. Mas não é a sua ira, é a ira de quem? De Deus. Mas antes de Deus manifestar a ira, Ele vai com a misericórdia. Se a pessoa for obstinada, endurecer a cerviz, não sei o que lá e tal, não, tal, ele cai sem que haja cura. Mas se ele se arrepender lá, você vai ver ele crescendo, mesmo ele tendo feito algo contra você. Porque você não já liberou perdão? Então Deus foi até a pessoa com a misericórdia. Ele aceitou que ele cresça, que ele seja abençoado. Porque quem tem que perder é o diabo e não o ser humano. Quem tem que perder é o diabo, não o ser humano. É forte isso aqui, irmãos. Os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. E em ti, olha que coisa linda. Deus, irmãos, fala assim, a bênção não pode parar em mim. Diga assim, Deus escolhe um indivíduo para abençoar o coletivo. A bênção não pode parar em você. Prosperei. Sou uma bênção na igreja, sou uma bênção para o vizinho, sou uma bênção para o meu filho, sou uma bênção para o meu pai, sou uma bênção para o meu amigo, eu vou ser bênção para alguém. Aleluia. A bênção não pode parar em mim. Eu não vou ser pródigo, eu não vou dar pérola a porcos, mas a bênção vai passar por mim para alguém. Tem gente agora sendo abençoado que está ouvindo essa palavra. Por quê? Porque você sustenta essa obra. A bênção não para em você. Isso não vai fazer com que você seja salvo. O dízimo não salva ninguém. A oferta não salva ninguém. O que salva a gente é o sangue de Cristo. É o favor imerecido. Mas isso é gratidão, amor. Isso é fidelidade. Isso é reconhecimento. Isso é ser cristão. É fazer a vontade de Deus em todos os sentidos. Olha que coisa tremenda. E para terminar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus quer te abençoar. Mas é importante você sair do que você tem que sair. Pastor, mas eu tento e não consigo. Mas se você falar com Deus, Deus, eu tento, mas não consigo, me ajuda, Ele vai te ajudar. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Se você se colocar diante do Senhor, Ele vai te ajudar. Você vai sair dessa. Porque Deus sabe quando é ser vergonhice, e Deus sabe quando é tentação. Deus sabe quando é fraqueza. Deus sabe quando a pessoa está dominada por trevas. Deus sabe de tudo. E Deus sabe quando a pessoa é obstinada. Deus sabe de tudo. Nada nessa vida a gente pode generalizar. Por isso que a salvação não é coletiva. Entra 10 aqui na sala. Entra 10 justos. A salvação é indivíduo. É o quê?
indivíduo. Então a gente não pode generalizar. A pessoa não quer saber de nada, a pessoa está debaixo de uma opressão, de uma coisa herdada da família, de uma maldição hereditária, que existe isso. De um jugo sobre ele que você não tem noção. E a pessoa olha e fala, isso é frescura. Não é não, aquela pessoa não precisa que ninguém fale que ela é fresca. Precisa de cristão que estenda a mão e fala assim, ó, conta comigo aqui, ó. Conta comigo. Porque a própria pessoa, irmão, ela já está se arrebentando, se você não sabe. A própria pessoa, ela fala assim, ó, por que eu faço isso? Né, Flávia? Ela fala assim, ó, por que eu faço isso? Eu não quero isso para minha... Aí chega um filho de Deus e acusa a pessoa. Pega a palavra para ferir a pessoa. Você pode exortar qualquer filho de Deus, mas você tem que trazer sempre para arrependimento. E não há uma pessoa sequer nesse mundo que, se confessar o seu pecado, Deus não perdoe. Qualquer pessoa chegar diante de Deus, Deus, eu entendi, eu quero sair dessa. Deus, eu vou sair dessa. O Senhor vai me tirar dessa. Eu não consigo por mim mesmo, mas o Senhor vai me tirar dessa. Me chama como o Senhor chamou Lázaro do sepulcro. Me chama como o Senhor chamou Lázaro daquele lugar. Me chama, Senhor. Porque tem coisa que é só a sua voz que pode fazer comigo. É só a tua voz. E Deus vai tirar. E depois Deus fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Continua me caminhando comigo. Vai caminhando comigo. Eu vou engrandecer você. Eu vou abençoar você. Sabe essas maldições que pegaram? Não vão pegar mais não. Porque contra Jacó não há encantamento. Aleluia, irmão.